aliás, o artigo 4, temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus. Isso eu já praticamente já expliquei agora. Não porque Deus, porque às vezes pode ser questionado assim, você está dizendo então que Jesus, a misericórdia de Jesus... Qual é o parágrafo? O parágrafo, desculpa. 83. Parágrafo 83. A quarta, artigo 4, a quarta verdade. E ele diz assim que essa consagração ela é a mais perfeita. Quer dizer, porque ele diz assim que Deus nos concede, como ele sabe, olha só, porque às vezes a gente acha assim, quer dizer que você acha que Deus não consegue, Jesus não consegue nos atingir, ele consegue nos atingir. O problema não é ele, né? De forma nenhuma, Deus nunca vai ser problema. O problema somos nós é que não conseguimos ir a ele. Né? A gente fica batendo a cabeça. Né? Então Deus nos deu intercessores, que são nossos santos. A gente, durante o texto, cada um vai lembrando o seu intercessor, né? E é interessante que às vezes, quando está mais cheio assim, a gente sente, né, que todo mundo quer pôr o seu intercessor, né? Quer lembrar, olha, lembrei de você. Quando chega em casa, fala, lembrei de você, Santo Antônio, lembrei de você, Santa Rita, lembrei de você. Porque é o seu intercessor, né? Você sente aquele santo que te ajuda, né? E está errado isso? Eu acho que não, porque foi o Senhor Jesus é que sabia que nós precisaríamos de intercessores. Mas a mais perfeita devoção é a Virgem Maria, porque ela é a mais perfeita, ela é a mãe de Cristo. Ninguém sabe, os santos entenderam como se achegar a Jesus. Maria não, Maria foi criada para isso. Lógico, depois eu nem tenho capacidade para isso também, mas se a gente parar um dia e começar a pensar, estudar um pouco, Jesus pensou em Jesus, a gente sabe que Jesus está lá no princípio, na criação do universo, então, junto com o Pai e o Espírito Santo, a gente sabe também que Jesus pensou em Maria, antes dela ter nascido. Mas é uma questão que eu mesmo, a minha inteligência não consegue alcançar, né? E eu também não consigo assim, falar profundamente a respeito disso, então fica só no... O comentário que eu tenho a dizer isso é assim, sabe? A gente fica assim sem palavras, né? Porque é muito profundo. Dogma é um mistério. A melhor explicação de tudo, mistério, né? Mistério é mistério. Quando a gente não acredita no mistério, que a nossa igreja é católica, universal, Pai, Filho e Espírito Santo, é difícil. Eu gosto de parar para ficar pensando nisso, na Trindade Santa, mas a gente nunca consegue chegar em lugar nenhum, em canto, porque não dá para entender como é que três são um, né? Não tem que chegar, é fé. Pois é. Ou é fé ou não é. Mistério. E mistério é mistério. Quando a gente quebra um desses, que nem, por exemplo, tem seitas que acreditam assim, não, Deus é só o Pai, o Espírito Santo não existe e Jesus é a Filha, mas não é Deus. Então ele quebra, porque ele não consegue entender, não, quando eu consigo entender, eu quebro, aí eu fico com um só e aí eu consigo entender. Isso é heresia, é a quebra. É heresia quando você quebra, não, eu não consigo ter duas verdades, porque essas verdades elas se conflitam, né? A nossa humanidade não consegue entender. Então, a minha humanidade quer uma coisa lógica, então eu preciso quebrar as outras coisas, não são mais heresia. Então, se você não quer ser herege, então acredite em tudo. É assim, tudo que a igreja coloca para nós. E aí, continuando no parágrafo 84, olha o que São Luís fala: Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto do Pai. Isso continua, é a mesma coisa, não muda nada, né? A gente continua acreditando e é por isso que a gente vive. Porém, olha lá, é por ele que devemos orar com toda a igreja triunfante e militante. Só uma coisa, um adendo, né? Vou dizer um amigo meu, um adendo. A igreja triunfante, sabe quem são? Quem é a igreja triunfante? Os santos que já morreram, né? E a igreja militante somos nós, né? Militante que está na luta, né? Então uma coisa assim, quem é da igreja militante está na guerra. Quem não está levando vida de guerra porque não está na igreja militante. Não se prepara. Para pensar, a minha vida está muito... Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava numa geração e a moça falou assim: minha vida é tão boa que eu
estou muito preocupado. E realmente, né, no dia eu pensei, eu falei, você é boba. Você tem que estar agradecendo, né? Está com a vida maravilhosa aí, tudo correndo bem, quem está reclamando? Ela falou, não, Igor, você vai entender depois. E realmente, né? Porque o certo é isso, o certo é nós estarmos brigando na batalha, na militância, né? É isso que você fala. Soldado que está ali fora não é soldado. Quer dizer, é soldado, mas não está na guerra. E aí ele continua, é por ele, ainda no 84, é por ele que temos acesso junto da suprema majestade, que é o Pai, não devendo nunca apresentar-nos diante dela, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó se cobriu com peles de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaac. Ele tenta o máximo não tentar uma teologia, mas não tem jeito, né? Então, nosso objetivo é nos achegarmos de novo diante do Pai, como os anjos estão, né, o tempo todo. Só que nós não podemos chegar perto do Pai sem estarmos revestidos dos méritos de Jesus. E ele vai continuar aqui. E a gente não consegue se aproximar desses méritos de Cristo se a gente não se utilizar do amor de Maria. Ela é quem nos aproxima, ela é quem nos abre as portas do reino, né? Do seu Filho Jesus. E aqui ele vai falar de novo essa questão que eu falei agora do Sol. Lá depois, se você quiser aprofundar nessa questão do Sol e da Lua, é no parágrafo 85. E ele ainda fala, essa história do Sol e da Lua não fui eu que inventei, São Luís fala, né? Não foi eu que inventei. Foi São Bernardo e São Boaventura. Quem criou essa questão do Sol e da Lua, né? Não pode dizer nunca, tem uma receita de Sol e da Lua. Só Jesus, a Lua eu vi uma versão assim, cara. O artigo 5º, que começa no parágrafo 87. É-nos muito difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Então ele diz assim, que essa quinta verdade, é muito difícil, atendendo a nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Primeiro, porque temos este tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis. Nós somos frágeis. 88. Segundo, porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso para nos roubar e despojar. E aqui no terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Então, olha só, é uma coisa, se a gente for pensar, eu gosto de pensar sempre no dia a dia das coisas, como a gente vive um dia a dia, e às vezes a gente não se dá conta do que acontece no dia a dia, das dificuldades. Mas olha só, vamos nos ater um pouquinho nesses três pontos que indicam essa verdade, da nossa dificuldade. Por que nós somos tão frágeis? Por mais que nós não achemos que somos. Né? Porque é uma outra mentira que é muito pregada lá fora. Né? Que nós somos autossuficientes, né? Que nós podemos tudo sozinhos, que nós podemos alcançar tudo. Né? Hoje mesmo na missa o padre falou, né? O padre Ela mesmo disse lá. Você vê as pessoas, às vezes, ele está falando do casamento, né? No caso. Então, você vê pessoas poderosas, tem dinheiro, tem tudo, tem muito blá blá blá. Mas você vai ver, se não tem Deus, ele até falou, o porão vai estar sujo. Não tem jeito, né? Ele dá o inverso, por outro lado. Às vezes você vê famílias que não tem nada, mas tem Deus. Isso é maravilhoso. Às vezes, não é, eu vou dizer assim, né? Não é para nós aqui, mas quantas vezes eu e a Márcia, as pessoas olhavam para a gente com pena. Hoje, graças a Deus, o Senhor melhorou muito a nossa situação. Muito mesmo. Mas quantas vezes as pessoas olhavam com pena para nós? Né? Assim, aí chegava perto de nós, passava uma noite, um sábado com a gente, no final de semana, e pensava assim, nossa, coitadinho mesmo, eles são dois, né? Porque vivendo essa vida que estão vivendo, eles são felizes.
né? As pessoas achavam que a gente era doido, né? Não tinha nada, mas vivia feliz, né? E não me dê essas ideias de vocês. E alguns, a pena é que alguns vieram, outros não mostram nada, muita doideira para mim. Outros foram atrás daquilo que eles acham mesmo. Quanto mais conquistarem coisas aí fora, mais vão conseguir segurança, mas não é verdade, infelizmente. Não é verdade. Exatamente. E olha só, então a primeira coisa, por maior que sejam as riquezas do mundo, por mais segurança que elas passem, os tesouros que Deus tem para nós são infinitamente maiores que eles. Por isso que a gente não dá conta. Por isso que por mais seguro que seja a nossa casa, por mais cofres que nós tenhamos, por mais seguranças que a gente tenha atrás da gente, nos protegendo, eles não dão conta de proteger o tesouro que Deus tem para nós. Primeiro ponto, os tesouros que Deus... Mas às vezes a gente não consegue, tem gente que não consegue entender, eu não consigo entender isso. Então você não para para entender. E quanto mais você busca, mais busca, menos você entende. Aí Santa Teresa diz o seguinte, que ela descobriu que Deus está dentro de nós. Aí é uma coisa que a gente precisa ter um discernimento muito grande para, porque senão fica aquela religião meio de Novaia, Deus está em você. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos supor, para a gente encontrar Deus, nós temos que entrar em nós. Isso é um pouco da doutrina de Santa Teresa. O que quer dizer também é o seguinte, que para você encontrar Deus, você tem que aquietar, tem que parar. Não vai buscar fora, não vai buscar nas coisas, mas vai buscar no silêncio. O silêncio do coração, porque os nossos conflitos, as nossas aflições estão dentro da gente. Mas Deus, se a gente coloca Deus na frente, Ele está dentro de nós, e Ele mesmo nos ajuda a resolver todos esses conflitos. Já passo a passo. Agora tem um problema. Para eu começar a procurar Deus aqui dentro de mim, a primeira coisa que eu vou encontrar são os meus lixos, É lógico. Agora vamos dizer, no ano da misericórdia agora, uma das coisas que mais tem que fazer no Senhor da misericórdia é confessar. Uma das coisas que mais precisa buscar. E é o primeiro passo para a gente começar a encontrar Deus dentro de nós. Porque eu vou procurar Deus aqui dentro. Não encontro. Aliás, não é que eu não encontro. É que está tudo sujo. Como é que eu posso limpar? Água e sabão? Não. Confissão. Agora, para confessar, primeiro tem que buscar os pecados dos quais eu me arrependo. Aí eu tenho que começar a pensar. Agora, se eu acho que eu não sou uma pessoa má, eu não vou encontrar pecado. Mas a gente encontrou uma senhorinha e ela estava acumulando de mês em mês. Não, só no dia de segredo. Não, você tem que confessar. Mas eu vou confessar o que eu não peco. Então a senhora já tem um aí, ó. Só de achar que o pecador já está pecando. Imagina, a pessoa não consegue entender que ela peca. Então, a gente ri, mas assim, eu tenho pensado nos pecados veniais, por exemplo. Como é que eu vou confessar pecados bobos, Pecados bobos, sim, entre aspas, Agora você imagina, eu vou viver lá no confessionário, mas é esse que é o ponto mesmo. E você toda hora fica, caramba, eu sou realmente coisinha, que eu sou, Esse é o ponto, que eu começando a entrar dentro de mim. E é a segunda verdade. Porque os demônios que são ladrões muito finos querem apanhar-nos de improviso. Essa é uma outra coisa que a gente precisa pensar assim, muito claro. Que a gente precisa ter isso. Eu sei que vocês sabem, mas mesmo assim a gente pensa que o demônio, quando ele bater na nossa vida, vai ser aquele bicho horrível. Que você vai falar, nossa, eu tenho medo do demônio. Gente, só que dificilmente o demônio vai aparecer para você de uma forma ruim. Dificilmente você vai se assustar com ele. Dificilmente você vai correr dele, sabia? Ele é sutil. Ele não te agarra. Quem agarra ele é você. Eu digo tudo por mim. Porque toda vez que o demônio vem para mim, sou eu que agarro. E ele é tão sem vergonha que ele fala assim, me solta. Safado, Sabe por quê? Porque ele está gravando tudo. E aí na hora do julgamento, ele fala, mas foi ele que me enganou. Aí ele fala assim, ele vai falar assim, Senhor, assista o que eu gravei, E aí tá lá eu, agarrando o demônio, me solta, e eu agarrando o demônio.
Eu falo o quê? Aí eu vou dizer o quê diante do Senhor, se é verdade? Quem assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Com o Keanu Reeves? Né? Quando o Keanu Reeves lá fala, você me enganou, você não sei o quê. Eu não enganei você. Eu falei, sua mulher está doente, você precisa cuidar dela. O que você disse? Que não podia, que você... E era verdade. Né? O diabo ele faz o que o negócio, e na hora do nosso julgamento, quem tem a acusação somos nós, ele não fez nada. Olha, é um safado, né? Então, então essa segunda verdade precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado.